Galera do Giga HQ, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar mais uma série de vídeos aqui no canal. Dessa vez fazendo uma coisa diferente. Como a maioria das pessoas comentam de quadrinhos aí de lançamentos, né, dando dicas de leitura, resolvi fazer o caminho inverso. Eu vou falar de coisas de antigamente, fazer um museu dos quadrinhos. Então, para iniciar aqui esse primeiro capítulo falando desse museu de quadrinhos, né, da pessoal que gosta de garimpar sebos em busca de raridades, resolvi trazer para vocês aqui a primeira edição do Capitão América pela Editora Abril. Por que eu escolhi essa revista? Foi a revista que eu comprei, a primeira revista que eu comprei com a intenção de colecionar. Então eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Ela está em boas condições, está bem guardadinha. É uma revista bem rara de se conseguir. Você não acha muito... Para te falar a verdade, eu só conheço esse exemplar aqui. Eu nunca vi de nenhum outro colecionador. É uma revista bem difícil de conseguir. Essa revista aqui, na época, o salário mínimo custava 2.268 cruzeiros e essa revista saía por 11 cruzeiros. Eu lembro que não era caro. Assim, essa revista saiu, eu tinha 9 anos quando eu comprei. Eu vinha da escola, descia do ônibus na calçada de casa. Logo quando eu descia tinha uma banquinha de revista. E eu toda vez descia e olhava para as revistas. Assim, eu já comprava quadrinhos, né? Mas nunca com intenção de colecionar, número 1, número 2. Tinha alguns números salpicados aí da editora Block, da editora Ebal, mas nada certinho não. Quando eu desci da banca aquele dia, eu li aquela revista número 1, o colecionador que estava adormecido acordou. E eu falei assim, cara, vou comprar essa, eu não vou rasgar, não vou recortar, que eu tinha mania de recortar para brincar com as figuras, né? Não vou recortar, vou guardar e botei na estante lá bonitinha, ela tá bem conservadinha desde do dia que eu comprei lá. Não tá, deixa eu passar as páginas para vocês darem uma olhada. Não tá muito amarelado não. E aqui os editores falavam que estava começando uma nova fase da Marvel no Brasil, e realmente começa uma fase interessante da Marvel no Brasil aqui, porque a partir dessa publicação a Editora Abril se preocupou em fazer uma coisa que nenhuma editora tinha feito até então. Eles tentaram amarrar a cronologia da Marvel, que já estava começando a desenvolver uma cronologia, ou seja, histórias que se emendavam em outras histórias e em grandes arcos, e a noção do universo Marvel, ou seja, personagens de uma revista aparecendo em outra. Então, a partir dessa edição aqui do Capitão América pela Editora Abril, vem para o Brasil essa ideia de amarrar o universo Marvel como um todo. As editoras anteriores não trabalhavam muito bem isso, trabalhavam os personagens como fossem independentes. A primeira editora que trouxe o universo Marvel para o Brasil foi a editora Ebal. Essa aqui é um facsímile da primeira revista da Ebal. A revista da Ebal, como está vendo aqui, vinha o Capitão América e o Homem de Ferro, né? E já começava assim, eles já lançavam uma história já começada, assim, não tinha... Pega um Homem de Ferro aqui, edição tal, e começa, não tem a origem do personagem, eles não pegam desde a primeira edição americana e vão fazendo a apresentação paulatina dos heróis e dos personagens, não, ele já começa como você já considerando que você já conhece aquele personagem. Quando chega na Editora Abril, havia um problema, porque os personagens já haviam sido publicados por outras editoras, pela Ebal, a Block. Em 78, termina o contrato da Block, que publicava os personagens da Marvel. A Ebal ainda publicava os personagens da DC Comics. Então, quando termina esse contrato, há duas versões. Uma versão é que a Block tinha perdido o interesse em publicar quadrinhos, e outra versão seria que um representante da Marvel estaria vindo para o Brasil para renegociar, e foi abordado por um cara da Editora Abril, ainda chegando no aeroporto, e disse que teria interesse em publicar os personagens. Como parte dos personagens já havia sido negociado pela editora RGE, que fazia parte da Globo, né, do sistema Globo de comunicação, ele aceitou ficar assim com os personagens secundários. Ou seja, então Homem-Aranha e Hulk, que na época tinham séries de TV, tanto de live action quanto desenho animado, foram para a editora RGE, que pertencia à Globo. Assim como outros personagens, tipo Quarteto Fantástico, outras linhas de personagens secundários que foram publicados
num almanaque chamado Almanaque Marvel. E esses personagens considerados secundários, aí vinha Capitão América, Punho de Ferro, Mestre do Kung Fu, Homem de Ferro, esses caras foram para a Editora Abril. Só que a Editora Abril, mesmo com personagens secundários, eles não tinham Homem-Aranha, por exemplo, conseguiu fazer um trabalho muito melhor do que a RGE. Eles começaram a amarrar essa coisa da cronologia, apesar da primeira edição do Capitão América pegar uma história assim já começada, né? Já começa uma cena de ação, você não sabe bem por que aquilo está acontecendo. E logo depois tem uma história do Homem de Ferro. Também ó, já aparece o Homem de Ferro até com o braço quebrado ali. Ou seja, você não tem bem noção de por que isso está acontecendo. Não tem relação direta com as outras editoras, mas foi o que eles tinham na época para publicar. Então a Editora Abril pega isso e aos pouquinhos começa a botar ordem na casa, né? Os editores eram fãs também de quadrinhos na época. Vou mostrar para vocês aqui a edição número 2. Ó. Já tem a introdução aqui do Surfista Prateado. E aí o Homem-Aranha aparece, mas porque ele é convidado na história do Surfista. Então é uma jogada aí para atrair leitores, né? Aí o Homem-Aranha aqui na história do Surfista. E o Capitão América que já aparece numa fase totalmente diferente daquela publicada na primeira edição. E essa fase aqui, inclusive, foi republicada recentemente, quer dizer, já tem um ano, um pouquinho, naquela série que a Panini lançou, que republica histórias clássicas, né? Grandes clássicos da Marvel, aquela que tem formato americano e papel offset. Essa série aqui do Capitão foi republicada nessa revista, ó. Com desenhos do Jim Steranko. A colorização na época era feita no Brasil, então não é exatamente a mesma cor feita nos Estados Unidos, né? Eles coloriam aqui, eles recebiam os bromuros em preto e branco, e a divisão de cores, separação de cores era feita no Brasil. Mas eu considero uma colorização legal. Na época, o formatinho era a única opção de quadrinhos. A Ebal publicava alguma coisa no formato americano, assim, em preto e branco, mas a grande maioria dos quadrinhos do Brasil era publicado em formatinho, tanto super-heróis quanto infantis. Olha aqui uma falhazinha na edição 4. Essa aqui, que apresenta o Falcão, foi republicada agora recentemente na coleção Capa Vermelha da Salvat. Essa história do Falcão aqui. Mas o que eu ia falar, curiosidade aqui, em relação à colorização. Aqui um furozinho do colorista coloca o Capitão com os braços cor de pele, ao invés da malha branca que cobre os braços dele. Pra você ver que tinha essas coisas, né? Mas de modo geral, bem legal. As letras eram feitas manuais, né? Era manual a tradução. Por isso, como o formato era menor, aqui já tem a história do Thor, ó. Como o formato era menor, havia também o corte de texto, né? O texto não era o mesmo que o texto original em inglês. Mas, de uma maneira geral, era o que a gente tinha na época para conhecer os personagens e foi o que me levou a seguir essa área de quadrinhos até hoje, né? Essa publicação continuou nesse formato de 50 páginas até chegar nessa edição aqui. Aí o formatinho muda também, ele fica um pouco menor, questões gráficas. Na edição número 29 do Capitão América, ele passa a se chamar Almanaque do Capitão América. Então a revista passa a ter 84 páginas e se transforma numa revista mix também. Não? Passa a ter mais histórias de outros personagens também. Aqui, por incrível que pareça, apesar de ser a comemorativa do Capitão América, a maior parte das histórias é do Thor. Tá? E aí vai, por exemplo, aqui já na edição seguinte, essa já não comprei em banco, ó, você vê que eu consegui depois em sebo, já está meio amassadinha, riscadinha. Isso há uns 15 anos, 20 anos atrás você ainda conseguia em sebos, não era tão difícil não. Hoje em dia já é bem difícil conseguir as numerações mais antigas da Editora Abril. São revistas raras, são disputadas com um preço até relativamente alto em sites como Mercado Livre e tal. Mas é uma revista assim, tem críticas em relação ao formato, né? Por ser formatinho, você corta a arte, alguma coisa assim.
mas era muito acessível, mais acessível do que é hoje, então você podia comprar. Outra coisa, eram muito menos publicações na época, não tinha tanta revista para se comprar, então o cara colecionava 5 revistas, ele comprava todas as revistas da Marvel, era mais ou menos assim. Então você acompanhava todos os personagens, a maioria das revistas eram revistas mix de 84 páginas, depois que o Capitão América fez esse formato. Nessa época, que se não me engano, o Homem-Aranha já está, não, 81, um pouco depois, acho que 83, 84, a editora Abril assume os direitos de todos os personagens da Marvel e passa a publicar todo mundo em formatinho no Brasil. Mas nos próximos vídeos a gente vai comentar sobre outras publicações, outras editoras também, e trazer um pouquinho para vocês dessa época tão legal, né, dos quadrinhos da Marvel no Brasil. Foi o início, né, a implantação dos quadrinhos Marvel e DC Comics aqui no Brasil. Tomara que você tenha gostado aí desse primeiro vídeo do Arquivos, né, Museu dos Quadrinhos. Se você gostou, curte aí e comenta aí embaixo no campo. E se quiser que eu fale sobre algum quadrinho, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer, tá? Obrigado aí pela audiência. Um abração.